Então, vamos começar ali com as revoluções e transformações sociais, um processo de longo prazo. As revoluções industriais foram processos de mudança... Eu acho que esse negocinho não está funcionando. As revoluções industriais foram processos de mudanças extremas na maneira de produzir, nas tecnologias utilizadas e, consequentemente, na relação entre a sociedade e a natureza. E aí a gente tem aquela linha, né, que todo mundo já estudou isso aqui em algum momento na vida, né, nem que tenha sido lá no ensino médio, no Fundamental 2. A gente sempre acompanha a nossa história, né, a evolução humana, quando a gente vai estudar sobre qualquer aspecto histórico, está lá, as revoluções industriais criando marcos para que a gente consiga compreender ela num sentido temporal. Então a gente começou lá com a indústria, com a primeira revolução industrial, ou indústria 1.0. O que aconteceu na primeira revolução industrial? Isso, né? Na primeira revolução industrial foi basicamente como se existiram, sabe essa sensação que a gente tem quando fala muito em tecnologia? Ah, porque vai ser assim, porque vai ser não sei o quê, lá do Ray Kurzweil, você fica pensando assim, nossa, mas e nós, vai ser, o que nós vamos fazer? A sensação foi bem essa, né? Só que eram com máquinas bem menos tecnológicas. Então gerou aquela instabilidade, aquele medo, tipo, nossa, estão botando máquina, uma máquina faz o trabalho de 20 de nós, né, de 50. Então começou o caos. E aí teve os movimentos, que foi um foi o ludismo, que foi onde foi um movimento de operários não partidário, que entraram nas fábricas à noite, quebravam tudo. É como se a gente fosse lá para a fábrica lá do Elon Musk e quebrasse os robôs dele, fizesse um tendel lá nas fábricas dele, que foi um movimento onde surgiu uma mudança e as pessoas não conseguiram compreender como que eles poderiam sair daquela situação ali. E na cabeça deles só vinha uma coisa: a gente precisa se livrar dessa ameaça. E aí também teve o cartismo, que é um movimento já mais organizado, que entendeu que a mudança estava ali, porém precisava lutar por melhores condições de trabalho. Então, um movimento mais, como é que a gente fala, mais agressivo, teve punições severas, pena de morte, deportação, teve muita coisa, foi muito sério. E o outro lado, um grupo que já entendia e só queria, foram os precursores das primeiras leis trabalhistas, regulamentação. Imagina, as pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia numa fábrica, né, com salários bem baixinhos. Crianças e mulheres não tinham muito valor, né, não tinha uma mão de obra muito importante, então não eram muito valorizados, embora eram inseridos, né. Depois veio a indústria 2.0, que já tivemos aí alguns avanços. Essa questão do aço, por exemplo, que propiciou que o mundo todo melhorasse ou criasse uma malha logística ferroviária, né, que mudou a logística do mundo, a forma como as coisas aconteciam. Tudo era muito local, muito artesanal, e passou a ser... Começou ali os primeiros passinhos para uma globalização, né, possibilitando fazer entregas, mudou toda a dinâmica da sociedade. Indústria 3.0, que é algo que a gente já já foi mergulhado aí no universo tecnológico. E aí o que a gente vive nesse momento agora, que é a indústria 4.0. Indústria 4.0, que de acordo com a teoria vai até agora, 2024, porque 2025 já entraremos na sociedade 5.0, é esse momento de conectividade, produção customizada, robótica, inteligência artificial. Então a gente já está vivendo esse momento. Então, o nosso momento, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, aponta que essa fase da Revolução Industrial não é considerada uma extensão da terceira, visto que a velocidade, o alcance e os impactos provocados no sistema. A quarta Revolução Industrial não transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. É, portanto, uma mudança de paradigma, não apenas mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico.
Aqui é para a gente visualizar como as coisas estão mais aceleradas, né? Então, da primeira até lá a terceira revolução industrial, a gente tem uma média aí de uns 70 e poucos anos, né? Que levava de uma modificação, uma transformação, uma revolução para outra. E olha lá já da indústria 4.0 que é onde nós estamos, para onde nós vamos lá em 2025. Olha quanto tempo que já reduziu, né? Pode ser que a gente entre numa sociedade 6.0 daqui a pouco, que eu nem sei o que vai ser daí, né? aí eu já não li mais nada sobre. Mas na sociedade 5.0, que é a sociedade que a gente vai emergir no ano que vem, pautada pela convergência entre homem e máquina. Então é aquilo que eu comentei já de manhã, é o retorno do homem para o processo produtivo, a importância que a gente vai atribuir para algumas coisas que são realizadas mais por humanos e menos por máquinas, aquilo que eu falei da estética das coisas, dos pratos, lembram? Então, é um retorno, é tipo isso, o humano voltando a ser valorizado, é como se a gente desse um passinho atrás. Cara, agora que eu estou lembrando, tem um autor chamado Sérgio Latouche, que ele fala sobre decrescimento. É muito legal o livro dele, bem legal. E assim, ele faz umas reflexões sobre... A gente pensa muito na evolução e em caminhar, e ele... Até eu lembro de uma palestra que eu assisti quando eu era bem criança, e o palestrante, que eu não sei nem sobre o que era a palestra, gente, eu sei que eu estava com um gato na minha mochila que eu tinha catado na porta da escola, e eu estava cuidando do gato para ele não miar no meio da palestra, e eu lembro do palestrante falando assim, para nós evoluirmos, nós só vamos evoluir quando a gente voltar a andar de carroça. Isso há muitos anos, gente, nossa senhora. Esse resgate das tradições, culturas, então, porque a gente está vivendo uma sociedade que está ficando empobrecida, né? Perfeita, essa é a palavra. Sem um norte, sem uma direção, né? Todo mundo tudo perdido, igual de novo. Né? Então, aí volta-se, né, a resgatar um pouquinho essas da culturas, humanidade, tradições, né? Desde da alimentação, né? Começando aí até... Hoje a gente tem acesso à tecnologia, mas não tem, né, acesso muitas vezes ao alimento, né, que se tinha no passado, né? Então se industrializou muito, agora se volta lá, falou, vamos ter que voltar um pouco aí porque está muito avançado. Então é um movimento é um movimento de retroação mesmo. E esse autor que eu falei, o Sérgio Latouche, ele fala de decrescimento, ele fala de tudo isso assim, que para a gente evoluir, nós precisaremos involuir. E não é mitigação. Não é mitigação dos danos, é realmente parar de fazer, parar e retroagir a práticas mais tradicionais. Então, o retorno do humano para o meio de produção, a iniciativa da Sociedade 5.0 define uma sociedade centrada no ser humano que busca o equilíbrio do avanço econômico no mundo industrializado com a solução de problemas sociais. Se nós não aprendermos a conviver com a tecnologia, a gente não vai ter espaço mesmo. Cabe a nós aprender a conviver, aprender a fazer as devidas divisões de trabalho para a gente continuar prosperando no mercado de trabalho. É um sistema do modelo econômico que incorpora o cyberespaço, as inovações tecnológicas com o espaço físico. A tecnologia da quarta revolução industrial é levada para algo além da quinta revolução industrial, alinhando robótica à inteligência humana. Robótica à inteligência humana. Os 3 valores principais que sustentam a sociedade 5.0 são os avanços em qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade. É um tripé que representa essa nova sociedade. São os pilares conceituais, os quais condicionam a implementação desde o modo de vida com vários ideais agregados. Então é isso que nos espera para nossa próxima revolução industrial.